E mais um vídeo no canal, e essa semana, como fazer pão. O que vamos precisar? 300 gramas de farinha, sal, uma colher de chá de fermento biológico instantâneo, um pouco de azeite e uma xícara d'água. Vamos lá! Primeiro, com o nosso fermento, vamos colocar um pouco da nossa farinha e um pouco da nossa água. E misturar. Deixe reservado. Enquanto isso, vamos colocar a nossa farinha numa tigela e ir acrescentando a água aos poucos. Nunca acrescente a água toda de uma vez, porque dependendo da estação do ano e da marca da sua farinha, ela poderá precisar de mais ou menos de água. Como vocês podem perceber, nossa mistura ainda está muito seca, com apenas uma xícara d'água. Então, vamos acrescentando aos poucos mais água. Dependendo da marca da sua farinha, ela poderá absorver mais ou menos água. Aqui eu estou usando uma farinha para pão, importada, mas você pode utilizar uma farinha comum. Vai mudar apenas a quantidade de água. Depois que a água foi incorporada na farinha, chegou a hora de deixar descansar a mistura por 30 minutos. E depois que a nossa mistura descansou por aproximadamente 30 minutos, chegou a hora de adicionarmos o fermento. E agora voltamos a descansar a nossa massa por mais 30 minutos. Vamos para algumas dicas enquanto a nossa massa descansa. Primeira dica: utilize uma farinha de boa qualidade, ou seja, uma farinha com maior teor de proteínas, que forme uma malha de glúten melhor. Segunda dica: se estiver fazendo muito calor na sua cidade, na hora que você estiver fazendo o pão, utilize água gelada. Se for muito quente mesmo, eu aconselharia até gelar a farinha antes de começar a fazer o pão. Porque dessa maneira resultará um pão melhor e mais fácil de sovar. Depois que nossa massa descansou por mais 30 minutos, chegou a hora de adicionarmos o sal. Quantidade de sal, mais ou menos uma colher de chá. Agora iremos incorporar esse sal à nossa massa. Agora descansamos a massa por mais 20 minutos. Depois que a nossa massa descansou por 20 minutos, chegou a hora de adicionarmos o azeite. Adicione um fio de azeite e incorpore bem o azeite à massa. E agora deixamos nossa massa descansar por mais 15 minutos. Depois da nossa massa ter descansado por 15 minutos, chegou a hora de transferi-la para a nossa bancada, levemente umedecida. Vamos abrir a nossa massa. Depois da nossa massa aberta, vamos dobrá-la. Agora aguardamos mais 15 minutos. Depois de 15 minutos descansada a nossa massa, chegou a hora de fazermos uma dobra. Lembrando, umedeça sempre as mãos, para a massa não grudar. Iremos dobrar da seguinte maneira. Puxa com os 2 dedos, dobra. 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 Cobrimos nossa massa e deixamos descansar por mais
15 minutos. Agora chegou a hora de modelarmos nossa massa. Depois que nossa massa estiver modelada, transferi-la para um cesto enfarinhado. Se você não estiver utilizando o Banneton, que é o cesto próprio para fermentação, pegue uma tigela, cubra com pano de prato e enfarinhe bem. Se você estiver utilizando o Banneton, não se esqueça também de enfarinhar. Agora deixe fermentando na sua geladeira de 12 a 24 horas. Até amanhã! E estamos no dia seguinte, enquanto o nosso forno aquece para assar o nosso pão, vamos a receita brinde, uma brusqueta de tomate cereja para acompanhar o nosso pão. O que vamos precisar? Vamos precisar de tomate cereja, cebola, alho, sal, azeite e, opcionalmente, pimenta de cheiro. Cortamos os nossos tomates cerejas ao meio. Cortamos os tomates cerejas ao meio. Tigela. Uma cebola pequena. Uma cebola pequena cortada juliana. Tigela. Vamos precisar de um dente de alho. Um dente de alho laminado. Tigela. E o ingrediente secreto, opcional, uma pimenta de cheiro. Lembrando que esta pimenta de cheiro daqui da minha região não tem ardência. Uma pimenta de cheiro fatiada finamente. Agora adicionamos um pouco de sal, mais ou menos uma pitada. Com as mãos limpas, lembrando, vamos macerando os ingredientes. Agora, depois que você misturou bem os ingredientes, amassando com as mãos, adicionamos azeite de oliva extra virgem, o quanto baste. Agora deixamos nossa brusqueta na geladeira marinando por no mínimo 20 minutos. Agora chegou a hora de nós colocarmos nosso pão no forno. Então, vamos desenformá-lo do nosso cesto. Dá um leve ajuste. Transferi-lo para a nossa pá. Vamos fazer o nosso corte. E metê-lo no forno. Não esqueçamos de cobrir o nosso pão. E enquanto o nosso pão está assando no forno, vamos para algumas dicas. Se você não tem uma pedra refratária para assar, você pode pegar uma panela que possa ir ao forno, com tampa e tudo. Deixa ela aquecer no forno. Joga o pão dentro da panela, tampa e assa o pão dentro da panela. Então, eu faço o seguinte. Nos primeiros 5 minutos eu deixo o forno em temperatura máxima. Depois eu deixo o forno em temperatura média. E deixo assando por 30 minutos. Depois eu tiro a tampa da panela, ou então a tigela que eu coloquei para cobrir o pão, e deixo o pão ficar no forno em temperatura média até dourar. Não se esqueçam de descobrir o pão para terminar de assar. E agora chegou a hora de tirar o nosso pão do forno. Recapitulando, o nosso pão foi assar no forno, primeiramente coberto, por aproximadamente 35 minutos, dos quais os 5 primeiros minutos em forno máximo. Depois eu baixei para forno médio e deixei ele continuar assando coberto. Depois desses 35 minutos, eu descobri o pão e deixei ele terminar de assar em forno médio por mais 20 minutos. Agora, é muito importante que nós esperemos o nosso pão esfriar completamente ou pelo menos amornar para poder abri-lo. Agora que nosso pão esfriou, podemos cortá-lo e nos deliciar. Veja se vocês conseguem escutar a crocância.
Se delicie com o pão nosso de cada dia.